vamos deixar claro e registrado aqui, para não se criar expectativas que não terão seguimento, que não terão respostas adequadas. Eu não sou especialista no pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire é um grande pensador, um dos grandes pensadores da educação no mundo, e há pessoas, e vocês eu sei que estão entrevistando, começando com o professor Vinícius Arthur de Lima, mas há professores e há pessoas que se aprofundaram na análise do significado do pensamento do professor Paulo Freire. Agora, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente em circunstâncias muito favoráveis. Em 1963, eu era jovem, eu era menino, eu também já fui jovem. Em 1963, eu era jornalista, em Belo Horizonte. Eu sou carioca, mas tinha me trasladado para Belo Horizonte. Era estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, e era jornalista. E em 63, o ministro Paulo de Tarso Santos, que tinha sido prefeito de Brasília, que anteriormente tinha sido colega de Jânio Quadros na prefeitura, na Câmara Municipal de São Paulo, e Jânio Quadros o trouxe para prefeito de Brasília. Ele era líder do PDC, Partido Democrata Cristão, representava, naquela época, a esquerda católica, um católico profundo, Paulo de Tarso Santos, e de esquerda, com ideias socializantes, socialistas ou o que seja. E Paulo de Tarso resolveu buscar Paulo Freire, que compartilha com ele ideias, compartilha com ele uma visão humanista baseada na visão religiosa, no catolicismo engajado, e que tinha vários pontos comuns com Paulo Freire. Levou o Paulo Freire para Brasília para ser responsável para lançar um plano nacional de alfabetização, usando o seu método, que tinha chamado a atenção pelos resultados práticos de alfabetização rápida, principalmente em Angicos, no Rio Grande do Norte. E montou uma assessoria com pessoas jovens. Havia uns um pouco mais maduros, não velhos, mas um pouco mais maduros. Você tinha nessa equipe, você tinha Roberto Freire, não o deputado aí, mas o teatrólogo, o psicanalista, que foi diretor no MEC, não me lembro qual era o departamento, mas ele cuidava da parte cultural, parte de teatro. No Rio, no gabinete no Rio, tinha como assessores a Ferreira Goulart, a Luiz Alberto Gomes de Barro, que era um líder estudantil, tinha sido um líder estudantil católico muito forte. Ney Paiva Chaves, uma jovem, na época, também uma liderança muito grande, inclusive com grande participação na UNE, nos órgãos estudantis. Em Brasília, entre os assessores, talvez quem chamava mais atenção, já na época chamava atenção, apesar de jovem, que era o Betinho, que veio de Minas, e me chamou para ser o assessor parlamentar, ou seja, fazer a ligação entre o Ministério da Educação e o Parlamento. Isso para mim foi um aprendizado muito grande. Nessa época eu conheci grandes figuras da política brasileira na época, sem entrar no mérito, são bons ou maus, e são outros 500, mas pessoas como José Sarney, José Aparecido, Adalto Lúcio Cardoso, como se chama o que foi governador de São Paulo, também do PTC. Bom, e todos esses eu conheci pessoalmente. Neiva Moreira, do Maranhão, da Frente Parlamentar Nacionalista, tive um contato
político muito grande. Mas o núcleo nosso era no gabinete. O chefe de gabinete de São Paulo, Lauro Bueno de Azevedo, também uma grande figura. Lauro de Oliveira Lima, um grande educador, cuidava no Ministério da parte de ensino secundário e coisas correlatas. Mas o grupo, na época, Brasília, 1963, vocês podem imaginar, não havia muita coisa para se fazer. À noite, o que se fazia era... Tinha gente que gostava do carteado, de jogar cartas, jogar cartas. Não era o meu caso, não era o geral desse grupo. O que nós fazíamos era, normalmente, jantar juntos e conversar longamente. Isso, então, nos deu uma possibilidade grande de um contato, em particular com Paulo Freire. Eu já o tinha conhecido 2 anos antes, em 1961. Ele era diretor do Serviço de Extensão da Universidade de Pernambuco, da Universidade do Recife, que é hoje a Universidade Federal de Pernambuco. Ele ocupava o cargo que seria correspondente aí na UNB de decano de extensão, de pró-reitor de extensão nas outras universidades federais. Eu fui a um congresso latino-americano de estudantes em Natal, que marcou a história, porque o congresso acabou não se realizando pelos conflitos políticos, em 1961, e na volta passei por Recife e me levaram para conhecer um professor que tinha ideias novas e tudo, que era o Paulo Freire. E ali realmente eu já fiquei impressionado com a capacidade dele de análise, de uma maneira simples, didática, como ele analisava a realidade brasileira, como ele chamava a atenção para a necessidade de dar ao povo a voz, de dar ao povo a oportunidade de dizer o que queria, o que necessitava, de não tratar o povo como objeto. E colocava a função da universidade nessa linha, que a universidade devia servir a população toda. A universidade não devia continuar a ser uma reprodutora de grupos que dominariam o país, que dominariam a sociedade em função de uma minoria. E ele dizia isso com uma tranquilidade e com uma clareza incrível. Isso já me impressionou. Então, em 1963, as circunstâncias da vida fizeram com que ele fosse chamado de Recife para lançar o Plano Nacional de Alfabetização. O ministro Paulo de Tarso monta uma equipe de assessores jovens, o jornal O Globo, que era muito crítico ao governo do Jango, do João Goulart, que era muito crítico ao ministro da Educação, que era muito crítico ao Paulo de Tarso, ao Paulo Freire, porque o que diziam é que não estava alfabetizando, que era ensinando a pessoa a rabiscar o nome para poder ser eleitor, e com isso dizia-se isso daria votos para a esquerda, e isso tocaria fundo os interesses da Casa Grande, dos que dominavam e que talvez continuem a dominar o país. Então, as circunstâncias fizeram com que Paulo Freire fosse para lá nessas circunstâncias. Ele ficava hospedado num hotel, ele e a senhora dele, Dona Elza, e nós, os assessores, havia um apartamento na 305, em que nós éramos 6, 7 ou 8 dividindo. Eu me lembro que eu cheguei, eu fui o último a chegar, não tinha mais lugar no quarto, eu dormia num canto na sala. Mas, à noite, em geral, nós conversávamos. E ali, o que eu posso dizer desse período, eu não posso falar, posso falar como com conhecimento que todos têm do que foi o plano de alfabetização.
mas eu não era membro da equipe do plano de alfabetização. Posso falar no sentido de ver a pessoa humana, o casal, a dona Elza, que é uma pessoa muito discreta, e o Paulo Freire, aquela tranquilidade, e a tranquilidade com que ele transmitia. Ele estava na idade, na época tinha 40, 42 anos, nós tínhamos 20 e pouco, eu pelo menos, e a tranquilidade com que ele transmitia o seu conhecimento, a sua visão da vida para nós. Então, eu dou um exemplo, uma coisa simples, mas até aquele momento eu confesso a vocês que, para mim, cultura, o que era cultura para mim? Quem é que era culto? Cultura para mim era sinônimo de alguém que conhecesse os grandes pintores, fosse capaz de identificar as diversas escolas de pintura, que a música clássica, eu sempre gostei muito de música clássica para ouvir, mas para mim era culto, eu admirava quem fosse capaz de identificar, ouvindo, identificar qual era o compositor, saber as correntes das músicas clássicas, o tipo, os modelos e tudo mais. Quem conhecesse bem a literatura, principalmente a literatura francesa, que era na época a de maior impacto, vamos dizer. E quem tivesse lido muitos livros de literatura, na literatura brasileira, evidentemente, na literatura internacional, em particular a francesa. E eu me lembro o Paulo Freire me falando, dizendo, olha, Marco Antônio, a cultura é a transformação do mundo. Então, um sapateiro, quando pega um couro e transforma aquilo num sapato, quer dizer, eu não estava pensando na indústria, né, pensando na época do o fabricante de sapato, o sapateiro, ele está transformando a realidade, ele está demonstrando cultura, ele está transformando a realidade. E daí passava para a parte social, a necessidade da transformação da sociedade, a necessidade de ter uma sociedade mais justa, a necessidade de não ter uma sociedade em que uma minoria dominasse, uma sociedade em que se desse voz aos oprimidos que eram mantidos sempre, até aquela época, em silêncio e que eram reprimidos de todas as maneiras. E na educação, a necessidade de ver o estudante não como um objeto, o professor não simplesmente como transmissor de conhecimentos, mas ver o estudante como parte ativa do aprendizado, para que a operação do aprender fosse feita junta. Bom, isso tudo são coisas que para mim ficaram, é a lembrança que eu tenho. Eu não era membro da equipe que atuava na alfabetização. Aí você encontra ainda hoje, em Brasília, seguramente, muitas pessoas que participaram do processo. Mas eu estava lá, eu estava acompanhando, eu estava vendo o que se fazia. E me lembro, e aí eu fui testemunha, porque houve um episódio que ficou emblemático, que ficou célebre. Teve um dia que, num dos círculos, sugeriram ao ministro Paulo de Tarso de ir ver o método sendo aplicado. E aí o ministro foi ao Gama, a cidade satélite do Gama, onde havia um dos círculos. Eu me lembro que a professora, eu lamento não ter guardado o nome da professora, mas o Paulo de Tarso Santos, que era o ministro, resolveu ir, e na hora que ele decidiu de ir, não sei se eu estava junto ou sei lá como, mas ele chamou para ir o chefe de gabinete, Lauro Bueno de Azevedo, paulista,
e mais umas 2 pessoas, inclusive eu, que fui. E fomos e chegamos lá no Gama, imagina o Gama em 1963, não sei como é o Gama hoje, mas imaginem como era o Gama em 1963. Era uma coisa muito inicial. E ali viviam realmente os trabalhadores que estavam construindo Brasília. E a sala de aula eram trabalhadores que estavam ali, alguns com crianças no colo, o marido, a mulher, juntos. E a professora maravilhosa, eu vi como ela conseguia mobilizar as pessoas, fazer com que eles entrassem na dinâmica, participassem. Foi. Professor, E, sim. Nós temos essa foto aqui, eu queria lhe mostrar, e se tornou, né, um registro histórico, né? O fotógrafo Delbri Santos, né, que fez esse registro, e está Paulo Freire, está o senhor, o ministro Paulo de Tarso e outras personalidades. O senhor consegue visualizar aí? Sim, eu vejo, estou vendo, eu tenho essa foto, tem num cartaz que a Maria do Rosário colocou num cartaz, numa promoção que fizeram em 1981, 82, quando eu já estava na Unesco. E o Paulo de Tarso é esse que está, o ministro é o que está com a mão no queixo, o Paulo Freire, que na época tinha uma figura completamente diferente, está de braço, terno preto, gravata, de braços cruzados. Ao lado, na fotografia, quem olha à direita é um funcionário do Ministério, não sei se era chofer, era uma figura muito simpática, não me lembro o nome dele. E à direita dele, mas à esquerda na fotografia, com uma camisa listrada, de óculos, está um menino, um garoto, que sou eu. Então, eu estou ao lado do Paulo Freire e tudo. E lá adiante tem uma jovem que era da Juventude Universitária Católica do Rio, a Tereza, não me lembro o nome de família, mas a Tereza, que também foi participação. Eram poucas pessoas. Nós ficamos no fundo da sala, sentados, o Lauro sentou no chão, o Paulo Freire e eu ficamos em pé, e para registro eu tive inclusive a sorte de ficar ao lado dele, nunca ia imaginar ver essa fotografia 70 anos depois, né? Isso foi em 63, são quantos anos? 60 anos depois. 60 anos. 60 anos depois. É impressionante. E aí foi impressionante porque a orientadora, a guia, a professora, usava aquilo da palavra-chave do universo mental do próprio do método Paulo Freire, que era tijolo. Então ela colocou lá tá, té, ti, já, gé, gi, lá, lé, li, ló, e de repente foi uma coisa assim que emocionante. O Paulo Freire ficou entusiasmado, o ministro e todo mundo. De repente, um operário com uma menina no colo, eu lembro dessa cena, ele levanta, tu já lê, e a professora mandou que ele fosse na frente, e ele apontou lá, tá, té, ti, tó, tu, ele, tu, aí foi na do já, e do lá, lê, tu já lê. O Paulo ficou entusiasmado, entrou, falou, é isso mesmo, está vendo? É assim que se compõe tudo. O ministro lá atrás entusiasmado. Foi um momento de emoção geral, porque ali via-se a eficiência do método, em primeiro lugar, via-se que o caminho era esse, era usar uma palavra-chave, uma palavra que era a palavra-chave no universo mental dos alfabetizandos, porque fazia parte da vida deles, era operário da construção civil, palavra-chave, tijolo, perfeito. Então, essa fotografia eu sei que tem nos livros, o Paulo, ele citou isso várias vezes, em vários livros, em vários artigos, menciona-se isso. Eu tive a sorte, realmente, foi um privilégio, de estar ali assistindo o momento, e foi emocionante, eu confesso a vocês. Todos ali ficaram emocionados. Esperado, né? Aquilo não foi programado.
que não foi programado. O que foi, o ministro foi convidado para, o ministro manifestou interesse, o Paulo de Tarso manifestou interesse de ver a coisa, e chamou, e levou com ele poucas pessoas. Havia um projeto do ministro Paulo de Tarso Santos de utilizar a educação para favorecer as reformas de base no Brasil. E isso, dentro desse projeto, um elemento importante, fundamental, digamos, era a alfabetização da concepção do Paulo Freire, que não era simplesmente alfabetizar, não era o que a direita dizia, o Globo dizia, o jornal Globo principalmente, como o Estadão e outro, a imprensa brasileira em geral, na época principalmente o Estadão e o Globo. Eles diziam que o objetivo da alfabetização com o método Paulo Freire era simplesmente ensinar as pessoas a escreverem o nome para terem o título de eleitor e votarem pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Não, o objetivo era alfabetizar as pessoas, dando-lhes a consciência da sua situação e dando-lhes a oportunidade de discutir sua realidade. Isso então não era aceitável e foi um dos objetos mais fortes da campanha para o golpe e uma das coisas mais perseguidas depois. Todos aqueles que trabalhavam diretamente no projeto foram perseguidos, foram presos, muitos torturados. E, enquanto isso, o Paulo Freire foi preso, teve aquele problema todo, depois se exilou, foi para o Chile, foi para a África, foi para várias partes do mundo, e nós perdemos o contato completamente. Eu tinha a imagem do Paulo Freire, era aquela imagem do nosso encontro em 1963, dessa ida ao Gama, isso era a imagem que eu guardava. Até que um dia, eu acho que já estava eu vim para a Unesco como diretor, fui nomeado para diretor da divisão do ensino superior em 1981, com mais de 40 anos, e deve ter sido logo depois disso, em 83, 84, eu um dia fui ao Brasil, fui a Brasília, dei um pulo na UNB, e aí passei pelo Vinícius e o Paulo Freire, não o reconheci. Alguém logo em seguida, o professor Sérgio Porto, me falou: "Você viu o Paulo Freire?" Eu falei: "Não, é aquele que está lá com o Vinícius." Aí eu fui e me apresentei a ele, e retomamos o contato, foi uma conversa ali em pé, no estacionamento do Minhocão, em que restabelecemos o contato, mas perdemos-nos de vista de novo. A essa altura ele já é aquela figura de profeta que todos conhecem, que foi quem levou até o fim da vida, né? E não era da fotografia do Gama. Agora, voltei a encontrá-lo na Unesco, porque eu estava na Unesco, de vez em quando ele era convidado à Unesco, vinha à Unesco, tive com ele algumas vezes, fora dos programas que ele exercia. O centro, a Sorbonne, Aliança Sorbonne Université, e o Centro Internacional de Estudos Pedagógicos, aqui da França, eles lançaram um dossiê cujo título é Figuras da Educação no Mundo, fizeram um exemplar da Revista Internacional de Educação, que é uma revista de grande prestígio internacional, fizeram um número As Grandes Figuras da Educação no Mundo Inteiro, em todos os tempos. Olha bem, no mundo inteiro, em todos os tempos. Então, quem foi as pessoas que os educadores que eles examinaram? Averroes,
Alain Boassineau, Etienne. Não, desculpa, eu estou falando o nome do autor. Averroes, Ibn Khaldun, Rousseau, Condorcet, Ferry, Nossa. Piaget, John Dewey, e vai por aí afora. Maria Montessori, Grundtvig e Paulo Freire. E me pediram para fazer um trabalho sobre Paulo Freire, nesse número especial sobre os grandes educadores do mundo, no mundo inteiro, entre os quais são 10, eu creio, entre os quais o mundo inteiro, em todos os tempos, incluíram Paulo Freire. Eu disse que eu não poderia fazer, não era eu para fazer, sugeri o Vinícius. Finalmente, o Vinícius quis que nós fizéssemos juntos, eu dei uma pequena contribuição, mas foi feito o trabalho, que é Paulo Freire, Au-delà de l'alphabétisation des adultes, não dá para ver direito, mas esse artigo, o Vinícius e eu fizemos um esforço muito grande para, de uma maneira sintética, dizer quem é Paulo Freire e qual é a repercussão dele no mundo, o número de doutorados honoris causa que ele tem, a recepção que ele tem, é um dos autores mais citados na área de ciências sociais do mundo inteiro. Na área de educação não se fala. E o pensamento, todos sentem que é um elemento que tem um pensamento atual. O pensamento de Paulo Freire, ou pensamentos que vão na linha do pensamento de Paulo Freire, de respeito à dignidade da pessoa humana, de respeito ao cidadão, todo cidadão, seja de que classe for, de que origem for, de que meio, de que recursos que disponha, é mais do que atual, gente, é atualíssimo.